Acho que agora foi, né? Boa noite a todos. Estamos no nosso segundo dia de minicurso com a professora doutora Vina Braga. Lembrando que para ter direito ao certificado é necessário ter tido 75% de presença ontem e também no minicurso de hoje. Agradecemos a presença de cada um que compareceu até aqui. É uma honra ter vocês. O nosso minicurso vai ser dividido em 2 blocos, sendo o último de pergunta. Boa noite, Virna. Mais um dia Boa com noite, você. Clara. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigada pelo cuidado. Obrigada pela presença de todos nessa noite super quente, né? Espero que todos estejam se refrescando aí com ventiladores, com ar, para a gente bater mais um papo, tá? Eu vou começar, né, de onde nós paramos ontem, claro, e hoje a gente tem temas ou pontos interessantes da tese, inclusive traçando, né, o perfil do assistido em Minas Gerais, quem é que seriam essas pessoas que buscavam os socorros. Vamos falar um pouco dos hospitais, tanto das Misericórdias, né, das Santas Casas, quanto dos hospitais de São Vicente de Paulo. Vamos falar um pouco sobre essas instituições, vamos traçar um pouco, ou tentar falar um pouco sobre a legislação do período, tá? Eu vou começar apresentando os slides, então, para me orientar, porque fica mais tranquilo para mim, ok? Tudo bem, Virna. Beleza? Tá tranquilo aí para vocês? Tá sim, tá dando para ler direito. Obrigada. Nós paramos nesse slide ontem e eu disse que a gente ia, né, mostrar um quadro sobre a legislação social no Brasil da Primeira República. Bom, só para nós termos uma ideia aqui, pessoal, é importante a gente considerar que esse quadro, ele pinça, tá, algumas leis. Eu coloquei sobre a legislação social no Brasil na Primeira República, mas ele não está abarcando todas as leis. Isso aqui é só para a gente ter uma noção de como é que vai se estruturando o que a gente conhece hoje, né, como previdência, tá? No Brasil. Como é que surgem os serviços de proteção, tá? Ao trabalhador. E aí a gente tem aqui uma lei, um decreto de 31 de maio de 1890, tá? Que vai estabelecer as bases da organização da assistência à infância desvalida na capital federal. Então, né? O Rio de Janeiro, ele mandava recolher a Casa de São José e ao asilo de meninos desvalidos para manter e educar menores do sexo masculino de 6 aos 21 anos. Lembrar que isso tem uma relação também, né, com todas as transformações que estão ligadas, conforme nós dissemos ontem, à proclamação da República e, antes disso, à abolição. E aí, mais voltada para os trabalhadores urbanos, olha só, concede favores ao Banco dos Operários para auxiliar a construção de casas para os operários e classes pobres, isso em outubro de 1890. Em 1892, nós temos a assistência médico-legal de alienados, constituída com o Hospital Nacional, as colônias de São Bento e Conde de Mesquita, na Ilha do Governador, e asilos da mesma natureza a serem criados na cidade do Rio de Janeiro. Qual que era a ideia? Socorro gratuito, tá? Para indivíduos do sexo feminino e masculino, sem distinção de nacionalidade, e também a enfermos de alienação mental, loucos, né, que precisassem de tratamento. Em 1893, a reorganização do Serviço de Assistência Médica de Alienados e também dos asilos no Rio de Janeiro. Em 1904, a criação do Instituto, né, de institutos de proteção, tá? A assistência à infância do Rio de Janeiro, e o governo cede edifícios existentes na cidade. Para quê, gente? Para que esses institutos pudessem funcionar. Em 1904, de novo, tá? Organiza os fins dos estabelecimentos da assistência a alienados. Sua constituição, seu pessoal, nomeando funcionários, tá?
organizando os estatutos dessas instituições. E, em 1906, a gente também colocou na verdade, um subsídio que os representantes brasileiros teriam no Congresso Internacional de Assistência Pública e Privada, em Milão. Tem outras leis e decretos importantes, mas eu destaquei esses daqui para a gente poder demonstrar, então, que a partir dos anos iniciais do regime republicano, a gente tem uma reformulação ou uma adaptação daquelas práticas assistenciais que já ocorriam durante os anos finais do período imperial, tá? E essas transformações também estão ligadas, claro, à emergência do federalismo, a tentativa de se implantar o federalismo, né, no Brasil. Claro que a gente sabe que nós vamos ter os 2 primeiros governos militares, né, a República da Espada, e uma centralização excessiva, vocês sabem disso, mas a partir, principalmente, né, de 1902, a gente tem os primeiros presidentes civis e uma transformação ou tentativa de se estruturar, de fato, essa autonomia para os estados. No caso de Minas Gerais, vocês vão ver esse item nos slides, eu acho bastante interessante a gente colocar, e isso foi uma coisa que eu poderia ter trabalhado mais, né, durante a minha tese, durante o momento de escrita e análise das fontes. Tudo bem que não era o objetivo, mas acho importante e é interessante que vocês fiquem atentos a isso quando vocês estiverem no processo de escrita, né, dos trabalhos de vocês. O Partido Republicano Mineiro, o PRM, eu sei que talvez quem estuda isso já deva ter mais intimidade com a temática, mas para o nosso objetivo é importante nós dizermos o quê? Que durante toda a Primeira República, o PRM vai ter o quê, gente? Vai ser aquele que tem a maioria ou que forma a maior parte das bancadas mineiras federais. A gente sabe que ele elege todos os presidentes, tá, dos estados entre 1897 e 1930. Tem também uma influência direta, claro, né, na chamada Revolução, que a gente sabe que é golpe de 1930, mas a gente tem esses nomes aqui, Silviano Brandão, Francisco Salles, o João Pinheiro, Venceslau Braz, o Bueno Brandão, Delfim Moreira, Arthur Bernardes, Raul Soares, foi até 1923 que vai, né, o meu trabalho, mas esses nomes, eles aparecem também organizando, orientando, tá, institucionalmente o Estado. E é importante a gente pensar também que alguns desses nomes foram antes secretários do interior, com ligação direta, atuação direta na área da assistência, como Fernando de Melo Viana. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Nós temos a fundação da Secretaria do Interior do Estado de Minas em 1891, e ela é fundada sobre a rubrica de Saúde e Assistência Pública, tá? E aí a Secretaria do Interior amplia também sua área de atuação, e a gente reforça, essa é uma das, como é que a gente pode dizer? Uma das afirmações que eu faço no meu trabalho a partir, né, da análise das fontes, é a consolidação de um modelo de assistência que combina, tá, a iniciativa pública a privada, isso de forma constante e como parte da agenda do Estado de Minas. Tá? Até 1923, que é o marco final da minha pesquisa, e aí só a título de esclarecimento, eu escolho o ano de 1923 exatamente porque é o ano da criação da Lei Eloy Chaves, tá? Que estabelece as caixas de aposentadorias e pensões para os trabalhadores. Isso é muito importante porque, né, como é que a gente pode dizer, a gênese mesmo, eu digo, do que eu acabei de falar, que seria a previdência social para os trabalhadores urbanos. E a Secretaria do Interior, até 1923,
ela ainda fiscalizava, subvencionava diversas instituições de caridade, de socorro do estado de Minas, tá? E ela também coordenava o Instituto Vacínico, a Diretoria de Higiene, o próprio Arquivo Público Mineiro, a Brigada Policial. Inclusive, para quem tem interesse de pesquisar essas fontes, lembrar que o Arquivo Público Mineiro tem, tá, uma diversidade de fontes dessas instituições no seu acervo. Então, é importante lembrar que a atuação da Secretaria do Interior, neste período que nós estudamos, ela fiscaliza, cuida, tem uma atenção, tá, bastante, como é que a gente pode dizer? Bastante reforçada, se é que eu posso utilizar essa palavra, com essas instituições. Nós vamos ver, e alguns eu vou até mostrar para vocês, uma série de relatórios, tá? Que essas instituições eram obrigadas a entregar, a enviar semestralmente, às vezes anualmente, à Secretaria do Interior, com informações detalhadas sobre o funcionamento, seu funcionamento, sob pena de não receber o auxílio ou subvenção do governo de Minas Gerais, tá? Como é que essas instituições vão se manter, gente? Em parte por apólices federais, muitas vezes loterias, tá? Que eram espécies... Eu tentei entender muito como isso funcionava, mas eram espécies era uma espécie de dinheiro que ficava rendendo juros, como se fosse um consórcio. As doações são fundamentais, a gente vai falar sobre isso hoje também, e as subvenções nós já comentamos. Então, quando a gente fala, né, do estado de Minas especificamente, e para a gente entender um pouco, né, eu estava comentando isso antes da gente começar aqui, que a história da economia é algo que, para mim, pelo menos, é muito árido, né? Eu tenho uma séria dificuldade com estatísticas e gráficos e cálculos, mas a história da economia é fundamental para um trabalho como esse meu. Então, eu tive muita dificuldade na interpretação de alguns dados estatísticos, precisei de muita ajuda, mas também utilizei alguns autores dessa seara, tá? Para a gente entender Minas Gerais no século XIX, por exemplo, né, ainda no período imperial, a gente precisa entender as mudanças, que a gente até comentou um pouco no nosso bate-papo de ontem, que seria um declínio da economia aurífera, a tentativa de uma reestruturação econômica que afeta também e traz uma reestruturação social, e a gente tem uma economia agrária voltada para o mercado interno, tá? E é importante também, por quê? Porque essa economia diversificada e dinâmica, ela aparece mais na zona da mata e no sul de Minas. Virna, por que você está falando isso? Porque quando eu quis compreender como é que esses estados, como é que essas cidades, essas regiões de Minas Gerais, elas vão sobreviver, se organizar, produzir, como é que essas sociedades, né, elas, qual que era a dinâmica dessas sociedades, a dinâmica regional no estado, eu precisei de buscar alguns estudos para que eu compreendesse isso. E o Anderson Pires, eu sei que vocês conhecem, ele é genial nas análises dele, e ele, quando ele trata da zona da mata, por exemplo, que a gente vai ver que era uma região que concentrava um número imenso, tá, de hospitais, principalmente de santas casas, ele vai dizer o quê? Que apesar da zona da mata corresponder a 5% do território mineiro, ela vai ser, até o começo do século XX, a região mais rica do estado e a principal produtora de café. Até no final, ontem, né, a gente teve uma pergunta sobre o estado de Minas e como é que a gente tem hoje uma economia que
não é mais dinâmica aqui em Juiz de Fora, por exemplo, ou na Zona da Mata, tá? Só para a gente traçar esse paralelo. A região da Zona da Mata também, neste período que a gente estuda, ela vai concentrar cerca de 20% da população do estado. Já ainda no século XIX, ela tinha a maior população escrava de Minas Gerais. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu mostrar para vocês daqui a pouco as tabelas, os dados relacionados à localização geográfica, distribuição geográfica das instituições de caridade, hospitais, asilos, orfanatos, vocês vão ver que boa parte deles se concentra nessa região, tá? Como é que você mapeou, Virna? Como é que você sabe que esses hospitais se concentram nessa região? A gente tem 2 circulares, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? 2 documentos oficiais da Secretaria do Interior, tá? Sobre a rubrica da Secretaria de Saúde e Assistência Pública, que me permitiram, então, mapear a quantidade de instituições de caridade, como eles chamavam à época, tá? E aí isso envolvia tudo, os hospitais, os orfanatos, os asilos, uma de 1906 e outra de 1923, tá? 1907, minto, olha só, a gente tem uma circular de julho de 1907, a circular 605, que é esta daqui. Estão vendo? Estão vendo? O documento é esse, tá? Ele pede, né, que as instituições, olha só, querendo saber mais sobre a organização e vida das inúmeras organizações de caridade existentes no Estado e que estão sob fiscalização imediata, tá? Aí vai falando, né, gente? Minha visão já não é mais a mesma coisa, mas eu tenho isso transcrito, acho que está mais para frente, tá? O que vai acontecer? A partir de 1907, e depois eu vou mostrar para vocês também, a gente tem a resposta dessas instituições. Por isso que eu estou dizendo que a documentação, ela é um material bruto imenso, gente, porque vocês vão ver a quantidade daqui a pouco. Então, vocês imaginem uma pessoa, né, tendo que destrinchar todas essas fontes. E essa daqui é a circular de 6 de março de 1923. Essa daqui é de quando o secretário do Interior era o Carvalho Brito, também do PRM, tá? E a de 1923 é de quando era o Fernando Melo Viana, que vai ser, inclusive, né, vai ser governador do estado de Minas, tá? Essas circulares, eu vou mostrar outra depois de novo, elas refletem o que precisamente, né? Que vai existir uma preocupação que, inclusive, tende a se tornar mais intensa à medida em que avançam as décadas, né, da Primeira República, em organizar a assistência pública em Minas Gerais. Eu até coloquei aqui, os questionários vão mostrar o quê? Que a gente tinha cerca de 120 instituições de caridade distribuídas por Minas Gerais, com datas de fundação variadas, eu vou mostrar para vocês, tá? Por que as datas de fundação variam, Virna? Porque, muitas vezes, a data de fundação utilizada é a data de criação das irmandades. Outras vão ser o quê? A data de inauguração das instituições. Então, a gente tem trabalhos, e a gente vai ver daqui a pouco, da Cury também, tá? Uma autora que tem vários volumes mapeando as Santas Casas no Brasil inteiro. Eu tenho esses livros, caso alguém precise, caso alguém estude o tema, eu posso emprestar. E muitas das datas que ela coloca para a criação dessas instituições em Minas vão de encontro, né, quer dizer, não vão de encontro ao que eu mapeei, mas muito por conta, tá, dessas pequenas divergências. Aí a gente volta aqui ao documento oficial, tá, de 1923, então a gente tem aqui, pretendendo fazer um inquérito sobre a vida dos estabelecimentos de caridade e instituições de utilidade pública
existentes no Estado, rogo-vos responder aos itens do questionário junto, devolvendo-me o impresso com a brevidade que vos for possível. São dispensáveis os dados quanto à caixa escolar, por ter já esta secretaria a matrícula de todas as existentes. Este é o Fernando Melo Viana, e junto com isso, pessoal, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco as respostas, para vocês terem uma ideia, tá? As perguntas e as respostas, para vocês terem uma ideia de como é que isso funcionava. Era um questionário até bem detalhado, tá? A gente vai ver o quê? Que há o surgimento de um número bastante considerável de casas de caridade e, como vocês podem perceber no slide também, uma setorialização dos socorros aos desvalidos. O que é isso, Virna? Isso significa que o hospital, aos poucos, deixa de ser aquele local que vai dar conta de tudo, né? A gente tinha comentado também, havíamos comentado sobre isso ontem, mas só para reforçar, o hospital vai passar a ser o local de tratamento das doenças, e a gente vê surgirem os asilos, os orfanatos, tá? De forma a dar conta, né, dos enjeitados e órfãos e dos idosos. Então, quando eu coloco aqui que assistência pública no estado de Minas, durante a Primeira República, e aí eu não coloquei isso, né, para o Império precisamente, mas que durante a Primeira República, a assistência pública em Minas se consolidou em uma relação estabelecida entre o Estado e a sociedade, um pacto alicerçado pela prática da filantropia. Eu estou querendo dizer que nós vamos ter uma série de doadores, de benfeitores, tá, de filantropos que vão sustentar essas casas de caridade, porque somente com a subvenção, tá, do Estado seria impossível que elas sobrevivessem. Por isso que eu sempre afirmo, era um serviço público pautado, alicerçado na iniciativa privada, tá? Nas ações ou doações da sociedade civil, principalmente organizada em irmandades leigas. A gente sabe que o associativismo leigo em Minas Gerais, ele acontece desde sempre, na verdade, desde o Brasil colonial. Com a mineração, isso é muito mais forte, e caso alguém tenha interesse em estudar sobre isso também, o Caio Bosque é um escritor, tá? Um autor, perdão, que trabalha com isso e ajuda bastante. Na República, inclusive, vale a pena a gente compreender que, trabalhando os conceitos e lembrando do que nós comentamos sobre a noção de caridade e filantropia, lembrar que a caridade vai se tornando mais organizada, mais racionalizada e cedendo espaço para aquilo, né, que a gente chamou de caridade leiga, de uma forma mais simples, tá? Ou racionalizada. Se separa um pouco dessa questão religiosa, até porque passa a ser gerenciada e coordenada pelo Estado, tá? E aí, a gente vai descobrir agora, juntos, eu vou mostrar para vocês, quais eram essas instituições, tá? Que foram fundadas pelas confrarias da Misericórdia e de São Vicente de Paulo. Perdão, às vezes eu troco porque tem São Vicente de Paula e São Vicente de Paulo. A gente vai ver que essas atuações, elas são diferenciadas. Por exemplo, né, a Irmandade da Misericórdia, a Confraria da Misericórdia, ela vai surgir em Portugal, tá? Se eu não estou muito enganada, por volta do século XV. Ontem eu até comentei com vocês, né, que tinham 7 obras, são 7 obras espirituais e 7 obras corporais. Eu fiquei morrendo de medo de ter falado errado, porque somam 14, mas são divididas em 7 obras espirituais e 7 obras corporais. Isso orienta as obras de caridade da Misericórdia. E de São Vicente de Paulo, a história, tá, desse trabalho, dessas instituições, surge na França, tá? Quem quiser, depois também há toda uma bibliografia sobre isso. Este daqui, pessoal, foi um mapa que eu fiz à época, até com a ajuda do Vitor, meu marido, porque a gente não tinha nenhuma base para poder trabalhar, né, como é que a gente pode dizer, essa distribuição
desses hospitais, tanto da Misericórdia quanto de São Vicente de Paulo. E aí, o que a gente percebe aqui? Onde é que nós temos, e aqui eles não estão separados, tá? Por irmandade. A gente não separou aqui o que é da Misericórdia, né? O que é São Vicente de Paulo. Mas a gente percebe o quê? Que essas mais de 100 instituições, elas se concentram em quais regiões? Zona da Mata e vertentes, né, gente? Que eram exatamente as regiões o quê? Mais dinâmicas, onde a gente vai ter uma população, né? Uma demografia bastante intensa, tá? Um ir e vir de pessoas também muito maior, uma economia muito mais dinamizada. E aí é interessante a gente perceber também que a época, eu sofri uma série de críticas por conta disso, e já vocês vão entender por quê, tá? O que a gente pode concluir, né? Ou o que a gente analisa a partir deste mapa, né? A gente percebe que a distribuição da assistência no território mineiro, através dessas instituições, ela vai obedecer à dinâmica do desenvolvimento econômico, pelo menos no século XIX. Ah, tem alguma novidade nisso? Não. A princípio, não tem, não. Nós vimos, de acordo com o mapa, que a gente tem maior concentração dessas instituições, né, na região sul e sudoeste do estado, ou seja, Zona da Mata, tá? Triângulo um pouquinho também, mas Zona da Mata e vertentes, né? Essa região que a gente está falando, sul, sudoeste, vai somar o quê, gente? Uma população de quase 2 milhões de habitantes. Ou seja, né, quase que a metade da população de todo o estado, tá? E, claro, como eu já disse, uma região de economia diversificada. E aí, vou parar só para eu explicar para vocês o imbróglio, a problemática que eu enfrentei nesse momento. Eu não tinha, né, uma intimidade com a história econômica, principalmente com a história econômica do Estado. Claro que eu conhecia os trabalhos do Anderson, do Rômulo, do Luiz Fernando, uma série de trabalhos interessantes, muito voltados para quê, né, gente? Para o café, para as consequências do café, da produção cafeeira, para as elites e tal. E eu precisava de entender a dinâmica econômica do Estado inteiro, porque eu queria estabelecer uma relação, vejam bem, entre a distribuição dos socorros ou das instituições, né, de assistência e a quantidade de pessoas que existiam nas regiões onde elas estavam. Porque vocês vão ver, quando eu mostrar para vocês a lista, né, os relatórios que essas instituições devolvem, a gente vai ver quem é que estava nessas instituições, ou quem é que era o pobre, o desvalido, o indigente, que precisava desses socorros. Então, eu queria o quê, gente? Queria estabelecer essa relação. Ora, se a Zona da Mata é uma cidade, uma região que atrai muitas pessoas, então, se ela atrai muitas pessoas, é claro que, ou melhor, né, é provável, já falei que historiador, né, fala desse jeito, é provável que nesta região nós tenhamos mais instituições e principalmente mais vulnerabilidade. Se as pessoas vão para essa região, né, e buscam melhores oportunidades, se essa região oferece mais oportunidades porque é mais dinâmica, ou uma coisa que eu percebi, e aí estavam as críticas, que o fato de existir uma permanência do café e mais uma população negra, né, um alto índice de negros, que inclusive vão enfrentar como é que a gente pode dizer? Uma dificuldade imensa, isso no Brasil inteiro, né? Eles enfrentam uma dificuldade imensa de achar uma colocação no pós-abolição, né? Já que a gente sabe que não houve nenhuma política pública de inclusão. Essas pessoas não vão precisar dos socorros públicos? Elas não vão precisar?
da assistência pública, privada? Então, essa foi uma colocação, né, uma pergunta que eu me fiz. E a gente vai ver que muitas das fontes me mostraram isso, tá? Só que essa é uma seara muito complexa, gente. Vocês vão perceber aqui. E aí, vamos lá, então. Eu vou voltando aqui, tá, nos slides, espero que eu esteja me fazendo entender. Qualquer dúvida, me perguntem depois. Eu achei, então, pesquisando muito, um historiador da economia, o Marcelo Godoy Magalhães, da Unicamp, que ele fez um trabalho no final da década de 90, em que ele recortou o estado de Minas em 18 regiões. Para fazer isso, ele utilizou, tá? Fatores físicos, demográficos, econômicos e históricos. Isso já me chamou a atenção. Então, vejam só, esse é um dos mapas que ele cria, tá? Para apresentar a proposta de regionalização dele para a província de Minas Gerais. E aí vocês vejam que nós temos, né, os níveis de desenvolvimento econômico, tá? Níveis altos, e aí, de novo, a gente tem o quê? Zona da Mata e vertentes para os níveis alto e médio, né? E aí, Vale do Jequitinhonha, Triângulo, Norte, níveis baixos, tá? Estão vendo? Apesar de estar escrito aqui, gente, Malha Municipal do Brasil, 1997, ele propõe essa regionalização, tá, para o século XIX, deixando bem claro, tá? E aí, o que eu fiz? Eu fui comparando esta regionalização que ele utiliza com a distribuição que eu havia descoberto, né, através das minhas fontes, com a distribuição das instituições no Estado. E achei que existia uma relação, sim, com o desenvolvimento econômico, tá? Ou, né, o nível de desenvolvimento. E aí, eu comecei, então, a trabalhar com uma hipótese que, para mim, foi confirmada, que era o quê? A distribuição da assistência, obviamente, né? É óbvio hoje, né? Para mim. Ela vai obedecer a critérios ligados à densidade demográfica e à dinâmica econômica regional, porque as instituições vão se concentrar nas regiões que tinham esse perfil, economia diversificada e uma população, né? Uma demografia bastante densa. E aí, de novo, ele tem, tá? Um mapa em que ele utiliza o censo de 1872, se eu não estou muito enganada, e depois a gente vai falar disso também, para medir a densidade demográfica do Estado. E, novamente, nós temos aqui, né, a comprovação. Ah, Virna, isso é chover no molhado. Eu precisava disso, né? Eu tinha que compreender o porquê disso tudo, tá? E aí, o que eu pensei? Bom, eu preciso entender, então, o que acontece nessa sociedade. Eu quero saber quem são esses assistidos, né? Quem é esse pobre? Eu queria entender que tipo de sociedade era essa e como é que esses socorros vão funcionar. E essa parte foi uma parte muito difícil. Por quê? Porque quando a gente... E a única coisa que eu tinha eram os censos de 1872 e de 1890, tá? Para trabalhar o estado de Minas inteiro. São dois censos extremamente problemáticos, a gente vai falar disso já já. Mas era o que eu tinha. Como diria o outro, é o que tinha para aquele dia, tá? E uma pessoa, né, ótima que eu utilizei foi a Hebe Matos, tá? Porque os trabalhos dela são bastante interessantes em relação à sociedade do pós-abolição, e ela trabalha também a questão, né, do desaparecimento da menção à cor branca como referência à liberdade, a negra como identidade do cativeiro, para a gente entender que a sociedade, a partir de 1888, ela vai ficando extremamente diversificada. A gente tem, na sociedade dos anos iniciais da República, o quê, gente? Diferentes gradações de cor. Elas vão estar vinculadas ao cativeiro?
Sim, direto ou indiretamente, mas a gente tem também o quê? Um número imenso de imigrantes. E aí eu pensei, bom, Minas Gerais era a maior província escravista do século XIX. Então, é claro que eu preciso considerar este fator, essa informação, quando eu penso no fim, né, do século XIX e início do XX, no estado de Minas. É claro que a gente vai ter contornos diferenciados no nosso estado. E eu quis, então trazer isso para a minha análise. E aí, quando a gente pensa, inclusive, no espaço geográfico de Minas e nestas características, né, da sociedade mineira, do nosso desenvolvimento político, social, a gente tem o quê, gente? Minas vai ter uma concentração de libertos no seu espaço geográfico, bastante diferente, dependendo da região. A gente vai ter mais libertos nas áreas vinculadas à agroexportação, uma população afrodescendente que vai se espalhar por todo o seu território, tá? Muitas vezes, né, com uma presença pequena, espalhada, mas que também era importante. A gente vai ter 60 mil imigrantes europeus. Eles entravam pelas hospedarias, principalmente nas áreas exportadoras, tá? Nas áreas vinculadas à produção de alimentos, em Belo Horizonte. Então, a gente tem o quê? Uma população que tem uma origem espacial e étnica extremamente diversificada. Essa população é que vai constituir a maioria de pobres. Por quê, Virna? Porque essas pessoas vêm em busca de oportunidades. Porque essas pessoas estavam, né, fora, principalmente, das suas cidades de origem, dos seus locais de origem, elas estão né, transitando ou geograficamente estão em mobilidade e elas estão em busca de um emprego. Então, elas estão desempregadas. Ah, e como é que você vai ter certeza disso? Já já a gente vai comentar. Mas também eu procurei outros artigos. A gente tem o artigo do Luiz Fernando Saraiva. Ele vai dizer o quê? Que isso porque eu queria reafirmar, né, essa presença, tá, dos negros em Minas Gerais e essa quantidade que aparece no censo, aparece. E que era importante eu considerar. Não é que eu estou querendo dizer, gente, que Minas Gerais vai ter um número imenso de pobres porque ela tinha um número imenso de negros. Não. Prestem atenção, não é isso que eu quero dizer. Eu só penso que era necessário, para compreender de fato a pobreza no Estado, que nós considerássemos a presença negra como o quê? Como fruto de uma, né, exploração por centenas e centenas de anos, como resultado de um processo abolicionista inconsequente e sem, né, nenhuma participação ativa do Estado para que eles fossem inseridos socialmente. E que isso vai se refletir, sim, né, na ideia, ou como é que a gente pode dizer? Não é nem na ideia, na conformação do universo da pobreza em Minas. Eu acho que é por aí. E o Luiz Fernando Saraiva também diz que era a província de Minas Gerais, especificamente a Zona da Mata, que mais concentrava escravos no Brasil, em atividades predominantemente rurais. Por que você está cismando com isso, Virna? Porque quando eu mostrar para vocês daqui a pouco as listas de assistidos, de doentes dos hospitais, dos asilos, vocês vão ver o quê? Que aparece lá, preto, pardo, preta, parda, preto, pardo. O que ele era? Lavrador, 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 lavrador. Ora, entende? Mas eu recebi muitas críticas. Mas é uma coisa que eu defendo até hoje. Mas pensar, olha só, nós vamos ter 101, né, mil escravos para um total de quase 290 escravos para o ano de 1886 localizados, tá, no estado. Então, e aí eu coloquei diversos estudos, porque são vários, tá? Apontam que Minas Gerais vai apresentar, ao longo do século XIX, a maior população livre e escrava do Brasil, tá? E é importante. De onde que você tira isso? Do IBGE, tá? Tudo bem que o censo de 1872 do IBGE, gente, ele é complicado. Por quê? Vou explicar.
ele excluiu uma série de paróquias, tá, da contagem. Entende? Isso equivaleu a um número bastante expressivo de habitantes. Mas ele ainda é melhor que o de 1890, porque o censo de 1890, muitas pessoas se sentiram intimidadas. Por quê? A gente sabe que a Constituição... a gente sabe que a instituição, né, do regime republicano, de certo modo, mudou a forma como o censo era realizado até então. As pessoas começaram a desconfiar, tá, de quem realizava o censo. É mais ou menos isso, tá? E muitas se recusaram a responder da forma correta ou não responderam. Então, nós temos esses probleminhas, o que não invalida, tá, os dados, só que a gente precisa cruzar com outras fontes. Vamos colocar assim. De acordo com o censo do IBGE em 1872, a gente vai ter uma população, né, de quase 10 milhões de habitantes. Mas um pouquinho mais de 1,5 milhão eram escravos. Em Minas Gerais, tá, neste mesmo ano, a população vai somar quase 2 milhões e 40 mil, sendo que a gente vai ter mais de 1 milhão de mulheres, não, mais de 1 milhão de homens e quase 1 milhão de mulheres. E 14 paróquias foram excluídas desse censo. O número de escravos era de quase 400 mil, tá? Se a gente compara o ano de 1872 com o ano de 1890, mesmo com essa problemática que eu falei, a gente tem um aumento, tá, da população, tanto no número de homens quanto de mulheres. Por que eu tô falando isso? Para a gente perceber, só voltando aqui, que o nosso número, né, o contingente de escravos era imenso. Entendem? É isso que eu quero dizer. Nós tínhamos um número imenso, tá, de escravos no estado de Minas ao final do século XIX. Boa parte deles estava concentrada na região sul, na zona da Mata Mineira e vertentes, de acordo com esse censo de 1872. Por isso que a gente também buscou alguns estudos sobre as consequências da lei do ventre livre no estado. Um deles foi muito interessante e tem uma relação direta com a temática, né, da pobreza e da assistência, tá? E eu não sei se vocês conhecem, acho que vale a pena falar sobre ele. É o estudo da Raquel Pereira Francisco, e ela trabalha o quê, pessoal? Ela vai dizer que ela vai analisar 70 processos, tá, de tutela de ingênuos e libertos para juiz de fora entre 1870 e 1900. E o que ela vai dizer? Tá? E é interessante a gente perceber que esse estigma é um estigma que acompanha as mulheres solteiras. E aí é importante só fazer um adendo aqui. Não dá para comparar a vida da mulher branca com a mulher negra. Eu sei que vocês sabem disso, né? Mas é sempre importante reforçar, porque o historiador ele tem que ter muito cuidado com isso. A vida da mulher negra sempre foi diferente, né, da mulher branca. Quando a gente fala da entrada da mulher do mercado de trabalho, eu sei que não é o meu lugar de fala, mas a mulher negra trabalha desde que ela nasce. Em países escravocratas como o Brasil, isso é, então, né, muito mais claro, muito mais brutal e violento essa realidade, desde criança. E a Raquel Francisco, analisando esses 70 processos, né, de tutela, o que ela vai descobrir? Que essas mães, após a lei do ventre livre, em 1871, mesmo aquelas que tentavam a tutela para os seus filhos, elas eram acusadas de quê? De prostituição, de serem levianas, elas eram mães solteiras, elas não tinham condições de criar os filhos, elas sofriam todo tipo de preconceito e sanção, né, que se podia imaginar, que se pode imaginar para o ano, né, de 1880, 1890. Agora, só fazendo uma ponte, né, porque que é professor tem sempre que fazer isso. O que a gente vê hoje? É muito importante a gente pensar. O que nós vemos hoje em relação, de novo, né, ao abandono,
né, em relação aos cuidados e em relação à vida das mulheres solteiras que são mães negras e brancas. E aí eu estou falando de tudo, né, gente? Padrão de vida, de salários. É só para a gente pensar nessa reflexão, né? Eu acho isso importante, tá? Só voltando aqui, então, né, para o trabalho da Raquel, que é muito interessante, talvez muita gente não conheça. Ela vai dizer o quê, gente? Que a pobreza era um dos impedimentos para que essas mães escravas não tivessem a tutela de seus filhos. Elas tinham o quê? Suposta má conduta. E aí os juízes de órfãos faziam o quê? Cediam a guarda para um tutor dativo. O que era um tutor dativo? Podia ser qualquer pessoa, tá? Que se oferecesse, entendeu? Ele tinha, né, claro, que ter uma conduta idônea, entendeu? E esse tutor era aquele que o Estado, inclusive, iria, né, oferecer um pagamento, uma espécie de bolsa para ele cuidar dessa criança. E essa criança ia ser o quê? Uma espécie de escravo de ganho desse tutor, mas a mãe não tinha direito. Por quê? Porque ela era preta e pobre. Olha só, as mães eram geralmente descritas como muito pobres, dadas ao vício da embriaguez e da prostituição, solteiras e sem residência fixa. Eu estou dizendo, né, eu trouxe isso à tona, por quê? Porque se eu estou estudando pobreza e assistência em Minas Gerais, do Império à Primeira República, eu tenho que entender essa questão social, e a gente começou a falar sobre isso desde ontem, eu tenho que entender que essa questão social no nosso estado, ela envolve a escravidão. Ela envolve a abolição gradual e ela envolve também esse processo de colonização, ou seja, o que é isso? A vinda de imigrantes nesse processo de substituição da mão de obra escrava. Tá? Ah, pode não ter tido o mesmo impacto que teve, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, mas a gente vai ter, né, a entrada, olha só, de imigrantes massiva no Brasil inteiro e em Minas também. Tanto que, quando a gente olha e lê, tá, as discussões ocorridas na Assembleia Legislativa a partir de 1880, 1870, o tema imigração, ele aparece o tempo todo. E eu até coloquei esse dado aqui, desde 1880 até 1914, nós vamos receber, o Brasil, quase 3 milhões de imigrantes, que vinham, né, em função de subsídios que eles recebiam, de auxílio, na tentativa, né, de conseguir um pedaço de terra, uma vida melhor e tal. O governo do estado de Minas vai investir durante vários anos nas colônias de imigrantes, tá? Por isso a gente vai receber também vários imigrantes. A gente tem, na verdade, uma frustração muito grande, tá, do governo mineiro, porque muitas dessas colônias de imigrantes não deram certo. A gente tem, né, algumas que deram certo, aqui em Juiz de Fora também. Em relação aos escravos, as leis, a lei do ventre livre, tá? Desde a lei do ventre livre até a abolição, a gente vê que existiu uma atenção do Estado de Minas para o cuidado com os menores, tá? Principalmente a partir da lei do ventre livre. E aí a gente vai ver que surgem, então, os asilos, que eles chamavam de asilos de órfãos e não orfanatos, no lugar, né, do que a gente viu de casas de roda, recolhimentos de expostos e enjeitados, tá? Isso é importante. Então, desde os anos finais do regime monárquico, a gente vai ver o quê, gente? Uma estruturação, tá? De quê? De uma estruturação, uma setorialização, e surgem estabelecimentos para assistir e para cuidar especificamente dos doentes pobres, dos órfãos e dos idosos. Eu já disse isso, mas é importante. Agora, a parte que eu acho que é a mais, talvez, a mais polêmica do meu trabalho, mas uma das que eu mais, que é a parte que eu mais gosto, é a que fala do perfil do assistido. Quem é que precisava desses serviços assistenciais? Era branco, era pardo, era negro? Qual que era a profissão que essa pessoa exercia? Qual que era a sua idade? Então, eu repito,
foi extremamente difícil trabalhar essa parte. Por quê? Exatamente porque nós vamos ter a dificuldade de lidar com a sociedade altamente diversificada. Quais as fontes que eu utilizei? Quadros de doentes, indigentes, listas, né, nominais, os nomes de todos os enfermos eram colocados ali, listas de asilados, de órfãos. Isso tem muito, gente, são fontes imensas ligadas, né, a esses relatórios, porque elas vinham como anexos aos relatórios que essas instituições eram obrigadas, a partir daquelas circulares que eu mostrei, de 1907 1923, a enviar anualmente para a Secretaria do Interior. E aí eu pensei, bom, eu preciso de um arcabouço teórico para eu analisar essas fontes. E tem um autor, Juni Hanner, que ele pega o censo de 1872, tá? Eu acho que ele é da Duke University, e ele vai estudar a sociedade brasileira, tá? Ele faz isso para o Rio. Mas ele analisa a sociedade brasileira do final do século XIX. E isso me ajuda. Por quê? Porque a gente está falando da região sudeste, né? De regiões com uma economia dinâmica. Tem suas diferenças? Tem, mas eu precisava de ter esse suporte, tá? E ele faz algumas considerações a partir da sua análise que me ajudaram muito, tá? Que a gente pode pensar, né? É simples, isso a gente já imaginava, mas que a gente precisa de ter embasamento, né? Quando a gente está realizando esse tipo de análise, esse tipo de trabalho. E ele vai dizer, né, que não havia uma homogeneidade ou uma identidade no que ele chamou de classe média urbana no final do século XIX no Brasil. Ele vai dizer o quê? Que pertencer à classe alta ou à classe média era super importante, porque isso te dava uma posição social diferenciada do restante da massa da população. E, claro, né, gente, isso faz toda a diferença até hoje, tá? Por exemplo, e aí essa parte eu acho bastante interessante, porque são as permanências na história, tá? Na história da sociedade brasileira. Médicos e advogados eram considerados de alta classe. Geralmente eles eram o quê? Filhos ou parentes pobres de grandes proprietários de terras. E eles evitavam se misturar com o que o Hanner vai chamar de classe média baixa. Professores primários, contadores e balconistas. Os integrantes dessa classe média baixa vão se considerar também melhores que os operários e trabalhadores domésticos. E aí tem uma frase que é a seguinte: a diferença entre o trabalho físico e intelectual não podia ser superada. Isso é um fato. Eu também fui criticada por isso, mas isso é muito claro quando nós observamos as listas. Se a gente tem uma sociedade escravocrata, né, que permanece durante 3 séculos escravocrata, vocês acham que o trabalho físico vai ter o mesmo lugar do que o trabalho intelectual? Claro que não. E aí, a gente tem o quê? Um balaio de gato, que são os pobres. Claro que eles vão ter pouca solidariedade ou nenhuma consciência de classe, porque eles estão numa situação de vulnerabilidade imensa. Eles disputam os socorros, eles disputam empregos. Então, há também uma divisão entre os pobres, tá? A gente tem, né, uma divisão entre aqueles, aí saindo dessa questão da pobreza, tá? Falando, por exemplo, da qualificação profissional, a gente tem uma divisão entre os profissionais mais qualificados e os menos qualificados, entre aqueles que vão usar a força física na sua profissão e os que não vão. Por exemplo, os operários mais especializados, eles vão se esforçar para ficar acima dos operários comuns. Se você tinha um restaurante barato ou um quiosque para vender bebidas, cigarro, bilhete de loteria, por exemplo,
Tá? Isso significa o quê? Que isso era mais seguro, mais rentável do que você vender produtos como frutas, escovas pelas ruas, tá? Ser um mascate, por exemplo. Os gráficos, que eram trabalhadores qualificados, tinham orgulho da sua função, eles eram alfabetizados. Lembrar uma coisa importantíssima, que eu até havia esquecido de falar. Ô, gente, nós vamos ter cerca, né, de 80% a 90% de analfabetos no Brasil ao final do século XIX. Então, a gente tem uma imensa massa de trabalhadores que não são especializados, são carroceiros, são carregadores, são estivadores, são vendedores ambulantes, domésticas, lavadeiras, biscateiros, gente que vivia de bico. Esses eram os subempregados, gente. E aí vem esses profissionais sem qualificação, abaixo ainda, perdão, desses, né, lavadeiras domésticas, que eram subempregados ou marginais, engraxates, mendigos, criminosos. Nas nossas listas tem lá, mendigo. Esses não tinham o quê? Seguridade nenhuma, eles não tinham constância na vida deles, eles estavam sempre à beira da indigência, tá? E aí, quando a gente vê, né, a situação dos libertos nas cidades, isso aqui tá errado, depois eu vou arrumar, eles vão desempenhar ocupações variadas. Desde que algumas que exigiam especialização, até biscateiros, domésticas, prostitutas. Até 1888, por exemplo, a gente vai ter escravas domésticas, né, que vão trabalhar em serviços mais simples, mas que eram cozinheiras, costureiras, lavadeiras, babás, governantas e damas de companhia. E aí, de novo, fica uma reflexão importante, né, para a gente pensar na estrutura, ou até vamos usar o conceito, né, do Silvio, que é muito melhor, no racismo estrutural. Né, ele é tão claro que só não enxerga quem não consegue fazer uma análise clara da sociedade brasileira, uma análise histórica e sociológica, né? A gente vai ver nas listas daqui a pouco que o serviço doméstico ele vai ser o trabalho, a profissão de um número imenso de negros, de acordo com o censo de 1872. Então, e aí uma outra crítica que eu recebi, né? Eu disse que existiam profissões que davam mais prestígio social, até a partir, né, das análises do Runner, e outras que acabavam criando um estigma sobre o trabalhador. Isso é coisa que a gente percebe até hoje, tá? Eu vou mostrar um quadro para vocês agora, da página 76 da minha tese, para vocês verem como é que, ou o quadro que o censo de 1872 produziu, porque ainda que ele tenha apresentado problemas graves na sua metodologia, ele é de uma importância tremenda para a gente analisar as profissões existentes no período, tá? E principalmente nesse período o quê? Em que há a abolição gradual da escravidão. Então, é o que a gente pode chamar de transição do trabalho escravo para o trabalho livre. É um processo, nada que vai acontecer de uma hora para outra. Mas a gente vai ver o quê? Que o quadro mostra a presença de muitos lavradores, muitos domésticos, criados, jornaleiros, ou seja, pessoas que trabalhavam por jornada, tá? E trabalhadores assalariados sem profissão. Isso é um problema, né? Porque isso significa que a gente não desconhece a profissão dessas pessoas, porque é claro que elas tinham uma, tá? Eu vou só compartilhar com vocês agora de uma outra forma, ok? Para vocês poderem ver este quadro, tá bom? Me contem aí se vai dar certo, por favor, Clara. Pode deixar que te ajude. Quer ver? Só um minutinho. É muita coisa, tá, gente? Eu tive que escolher o que eu ia compartilhar com vocês, porque se eu pudesse, eu mostrava tudo. Ia ficar falando aqui até cansar, tá? Aqui. Eu vou aumentar para ver se vocês conseguem
visualizar melhor, tá bom? Tá dando para enxergar? Tá bem pequenininho. Melhorou um pouquinho? Melhorou. Tá, só para vocês terem uma noção aqui, tá? Das profissões, tá vendo? Profissionais liberais, profissionais industriais e comerciais, profissões manuais e mecânicas. A própria divisão do censo já é, né, por si só, bastante reveladora. E nós temos aqui os números. Lavradores, estão vendo? É gritante, né? E, claro, lavradores e criadores, gente, é uma divisão bastante importante, porque para você ser criador, tá? Isso aqui, para o Estado, para você ser criador, significava que você tinha que ter pelo menos um pedaço de terra. Pessoas assalariadas, criados e jornaleiros, serviço doméstico, sem profissão, um número altíssimo. Depois, se vocês quiserem ter acesso, isso está no site do IBGE, tá? Vale a pena para os estudos de vocês. Voltando aqui, então, tá? Lembrar, nós vamos ter para Minas o maior número de profissões ligadas, claro, aqui, aos profissionais agrícolas, né? A gente acabou de ver ali, criadores e lavradores, tá? Serviço doméstico também. Pessoas assalariadas ligadas, geralmente, né, ao trabalho operário, aos serviços domésticos. E a diferença entre lavradores e criadores eu acabei de dizer. E também, sem profissão, trabalhadores sem profissão, com esse número bastante alto que eu disse aqui, ó, mais de 3 milhões, isso, né, para o Brasil vai ser uma coisa complexa, é um dos problemas revelados pelo censo, tá? Por que o Runner foi importante para tentar, né, mapear quem é que era esse assistido em Minas Gerais? Porque ele utiliza a profissão ou a ocupação como uma característica importante. E como eu, né, tive ou tinha esse temor e essa dificuldade, realmente era uma dificuldade, como é que eu ia mapear, né, na verdade, a quantidade de pretos e pardos e a sua profissão, por exemplo, no pós-abolição, não tinha condições e as fontes também não me apontavam isso, certamente. E aí a ocupação ou a profissão dessas pessoas foi uma forma de classificação, tá? Apesar, né, da gente ter também problemas, mas foi importante por quê, tá? Porque isso permitiu que a gente percebesse, através das listas, que, por exemplo, né, os lavradores, os domésticos, os jornaleiros eram aqueles que mais apareciam nas listas de doentes pobres, por exemplo, das Santas Casas e dos hospitais de São Vicente de Paulo. O Runner, inclusive, né, ele diz o quê? Que situações de desemprego, de doença, de morte, tá? Isso levava ou ampliava, né, o desequilíbrio no orçamento familiar, a vulnerabilidade, muitas vezes, tá? O arrimo de família, né? O pai tinha que arrumar mais de um emprego, as crianças tinham que começar a trabalhar, tinham que aumentar, né, a jornada de trabalho diário, isso tudo para sobreviver. E aí, o que você faz? Você arrumava, né, moradias a um custo baixíssimo, a favela mesmo. Você tinha que cultivar hortaliças na sua casa, criar galinhas, porque isso te dava uma oportunidade de trocar mercadorias e serviços. E um outro fator fundamental que o Runner fala, né, essa rede de favores mútuos. Você tinha que estabelecer isso, né, essa troca, essa boa vizinhança, para que você pudesse sobreviver e diminuir as suas despesas, tá? E é claro que essa vulnerabilidade te faz depender da caridade alheia. A gente vai mostrar agora alguns quadros, tá?
para a gente ver, né, quem é que eram as pessoas que procuravam assistência em Minas Gerais. Lembrando que essas fontes, né, elas vêm dos relatórios que essas instituições eram obrigadas a entregar, a enviar para o Estado de Minas. Elas tinham que prestar conta de todo o seu funcionamento, tá? Isso desde o Império. Na República, vai ser a Secretaria do Interior que vai centralizar esses relatórios. Ela enviava, a partir, tá, de 1891, com a criação da Secretaria do Interior, eles vão enviar fiscais, que eram os promotores das comarcas. Para quê, gente? Para realizar uma espécie, né, de auditoria em cada uma dessas instituições. E aí, esses fiscais escreviam os relatórios e depois as instituições enviavam os comprovantes, os balancetes, as listas de pessoas, né, internadas, listas de doentes pobres. Vamos começar pelo quadro de doentes indigentes da Santa Casa de Misericórdia de Caldas, de 1907. Olha só. Aqui é o original, tá, gente? Porque historiador gosta, né, de um documento original. Aqui é a tabela. Era o que eu estava dizendo a vocês. Olhem só, gente. A gente vai ter, né? Isso, e assim, a gente tem muitas listas nominais, e eu acho isso de uma riqueza tremenda. Por quê? Porque a gente tem idade, a gente tem cor e profissão. Jornaleiro, pedreiro, ferreiro, tá? Engomadeira, lavrador, lavadeira, cozinheira, cozinheiro, lavrador, jornaleiro ou trabalhador por jornada. Quando a gente olha também a cor, qual que é a maioria? Preta e parda. Quando a gente olha o Estado Civil, a gente tem um número considerável de solteiros e viúvos. Tem mais uma parte, eu acho. Não, não tem não. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque uma das afirmações que eu fiz foi exatamente essa. Percebam, né? Eu falei para a banca, percebam que, por mais que, né, seja uma afirmação que eles acreditaram controversa, as fontes estão me mostrando que há um número bastante considerável de pretos e pardos na lista desses doentes indigentes que precisam da assistência, que, inclusive, têm profissões que são o quê, gente? Relacionadas a, por exemplo, né, o trabalho braçal, dentro dessa discussão que a gente vem fazendo aqui com vocês hoje. A maior parte dos que constam na lista tinham profissões que exigiam menor qualificação e especialização. Jornaleiro, lavrador, cozinheiro, engomadeira, ferreiro, pedreiro, tá? E aí, o que eu fiz, então? Bom, para eu não apanhar mais, desde a qualificação, porque a minha qualificação durou. Nunca vi qualificação durar isso. Quase 3 horas, a defesa, acho que foi mais de 4 horas, gente, a defesa de doutorado, socorro, tá? Mas eu fui aprovada com louvor. Mas quase me desliguei do meu corpo. Se a gente segue a análise das profissões, então, para desvincular da cor, para apanhar menos, a gente vai dizer o quê? Que trabalhos com menor qualificação significam salários mais baixos e maior dependência da caridade, já que você tem mais vulnerabilidade. Um outro detalhe que eu acho importante a gente mostrar também. O número considerável de pretos e pardos. 17 neste quadro da Santa Casa de Misericórdia, né? De Caldas, e só 4 brancos. Este é um quadro de doentes pobres ou indigentes. Aí a gente tem mais quadros. Eu escolhi alguns para mostrar para vocês, tá? Doentes pobres e asilados, né? Idosos. Então, o que a gente vai reparar, gente? Eu não pude, né? Não vou dizer que eu tive como afirmar a quantidade de negros, pardos, brancos, porque delimitar esse universo do pobre para o estado de Minas Gerais é algo que é uma tarefa que 4 anos é praticamente impossível, tá? Então, eu optei pelas profissões, é o que acabei de dizer. Foi uma ferramenta de análise que me deixou mais segura. Então, olha só o quadro da Santa Casa de Misericórdia de Santa Luzia, gente. Lavrador,
serviços domésticos, lavrador. E, de novo, se a gente tem pessoas solteiras, gente, isso significa também, tá? Que nessa idade, por exemplo, significa que, tirando, né, o de 8 anos, que é criança, que você não tem uma rede familiar de proteção. Porque quanto mais filhos, né, o fato de ter uma esposa, um marido, isso tudo te dá uma segurança. É o quê? É mais gente para o sustento familiar. É outra coisa que a gente precisa considerar. Aqui tá meio embaçadinho, mas eu acho que dá para vocês enxergarem, tá? Lavrador, lavadeira, lavrador, serviços domésticos. Sapateiro, ainda é um pouco mais especializado, mas lavrador, de novo, tem uma atriz. Serviços domésticos, cozinheira, lavrador, lavadeira, lavrador, mendiga. Serviços domésticos, estão vendo? A cor, eu não vou nem comentar, né, gente? A idade também é um fator interessantíssimo. Nós vemos, né, pessoas com 100, 105 anos, 90, 80, tá? Olha só. Dos 44 dessa lista, 16 eram lavradores, 9 trabalhavam em serviços domésticos, 4 lavadeiras, 4 mendigos, 2 cozinheiras, 2 sapateiros e 1 pedreiro. Ah, Virna, isso é óbvio. Ué, mas precisa de alguém para descobrir. Precisa de alguém para ir a essas fontes e afirmar. Sem contar que o Estado Civil também é importante. A gente vê uma maior incidência de solteiros ou viúvos, né? E o predomínio de pretos e pardos. Eu continuo afirmando que isso é um fator fundamental. Santa Casa de Misericórdia de Caeté, gente, que a gente vai ver agora. Dos 21 internos, 3 são brancos. Profissão: jornaleiros, cozinheiros, um operário, uma doceira e uma professora. O que a gente vê de importante no quadro de Santa Luzia e de Caeté? Os internos são majoritariamente solteiros ou viúvos. Já falei, isso é fator de vulnerabilidade social. Por quê? Porque você não tinha uma rede de amparo familiar, tá? Idade: 4 internos com menos de 20 anos e a maior parte mais idosos. Olha só, de novo. Percebam que a gente tem uma configuração bastante parecida com as outras que nós vimos. Essas santas casas, queridos, que a gente viu esses relatórios agora, elas pertenciam Caldas à região sul, Santa Luzia e Caeté à região metropolitana de Minas Gerais. Tem um quarto registro da Santa Casa de Misericórdia de Oliveira, na região oeste de Minas, que recebeu em 1907 a visita do promotor da comarca, Arthur Diniz, e ele fiscaliza a instituição e ele vai achar lá o quê, tá? O João Martiniano, de 19 anos de idade, pardo, solteiro. Áurea Jesus de Carvalho, 55 anos de idade, brasileira, viúva, branca. Urcelina de Tal, porque não tinha, né, o sobrenome, 38 anos de idade, brasileira, solteira, preta. Pedro Machado, 70 anos de idade, africano, solteiro, preto. Joaquim Alves Barbosa, 43 anos de idade, brasileiro, viúvo, preto. Fortunato José da Costa, 72 anos, viúvo, brasileiro, pardo. Maria Faleiro, 70 anos, brasileira, viúva, branca. Então, vocês vejam, viúvos, tá? Pardos em sua maioria. Ana de Tal, 10 anos, brasileira, solteira, parda. Vicente, 25 anos, solteiro, branco. Antônio Francisco, 48 anos, brasileiro, casado, branco. Celestino José Gonçalves, brasileiro, casado, preto. Joana Ferreira, brasileira, viúva, preta. Em Oliveira, a gente tem um padrão, maioria de solteiros e viúvos, um padrão que a gente já percebeu nas outras também, tá? Na lista de asilados de Diamantina, na região do Vale do Jequitinhonha, olha só, a gente vai ver o quê? Que esses pobres asilados, eles têm uma característica, a idade deles é mais avançada, entre 60 e 100 anos. Profissões: lavrador, cozinheira, jornaleiro, lavadeiras, costureiras. Olhem só. A instituição era chamada Recolhimento dos Pobres do Pão de Santo Antônio. Tá? Esse relatório é de 1913.
todos eles, né, cretino era uma pessoa com problemas, né, cognitivos, tá, gente? Especial. Profissão nenhuma, vocês imaginem isso. Por quê? Porque geralmente, né, no caso aqui da Jacinta, ela era ainda uma criança, não tinha nem chegado à adolescência. De novo, jornaleiro, costureira, lavadeira, lavrador. E aí a gente tem também, bastante emblemático, o quadro de doentes pobres da Santa Casa de Misericórdia de BH. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque eu quero que vocês, e acredito que eu esteja conseguindo, compreendam, né, esse perfil. O que era esse pobre, né? Como é que a pobreza, ao final do XIX, início do século XX, exatamente, né, nesse processo de transição, como é que ela se consolida no nosso estado. Eu acho que esse é o objetivo maior do meu trabalho. Esse relatório é de 1915, da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, e a gente vai ver o quê? É o mesmo perfil desses anteriores. A maior parte dos pobres, eles eram solteiros ou viúvos, e as profissões são quais? Lavradores, cozinheiros, lavadeiras e domésticas. A gente vai ter um sapateiro, um pedreiro e um operário, que são profissões que exigiam, né, maior especialidade e, provavelmente, uma possibilidade de salários melhores. Eu dividi, porque esse é imenso. Tá embaçadinho, mas dá para vocês verem, né? Olha a cor, profissão, estado civil. E aí a gente tem cerca de 150 doentes pobres entre o segundo semestre de 1913 e o ano de 1914, negros e pardos em sua maioria, em um universo de 61 dessa tabela que a gente acabou de mostrar, do quadro, perdão. Apenas 10 eram brancos, tá? 32 doentes pobres tinham 60 anos ou mais, e a profissão de lavrador é a que mais aparece, tá? Então, de acordo com as informações que a gente coletou desses quadros que eu compartilhei, né, a gente tem mais, mas desses que eu compartilhei com vocês, quem que era o assistido em Minas Gerais? Ele era predominantemente solteiro ou viúvo, sem família ou parentes próximos, com pouca ou nenhuma especialização profissional. As profissões que a gente vê citadas nesse quadro, elas estão quase totalmente ligadas ao trabalho manual. Lavrador, serviços domésticos, lavadeira, cocheiro, cozinheiro, pedreiro e trabalhador por jornada. Então, esses quadros demonstram o quê? Que os assistidos do final do século XIX e início do século XX eram, em sua maior parte, indivíduos que exerciam serviço braçal, geralmente com salários baixos e expostos a situações de vulnerabilidade econômica. Quando eles ficavam doentes, óbvio que isso ameaçava a sua sobrevivência. Se você está doente, você não tem como trabalhar, você fica sem dinheiro e você vai buscar o quê? Uma instituição de socorro. E esses hospitais é que tratavam a maior parte dos indigentes nesse período. Só para vocês verem aqui, os relatórios a partir de 1900, eles ficam, tá? Eles são, como é que a gente pode dizer? Mais organizados. Eles passam a ser impressos, porque os anteriores são parecidos com aqueles da Santa Casa de Caldas, tá? Todos manuscritos e, né, todos feitos à mão e tal. Agora aqui a gente tem o relatório da Santa Casa de Caridade do Cerro, tá? Esse é de 1902. Só para vocês terem uma ideia, olha só. Relação das almas caridosas que concorreram com esmolas para o hospital em 1902, tá?
E aí é interessante porque tem o doutor fulano, o coronel ciclano, tá? Tem muito disso. Aí a pessoa vem, né, gente? Não sei como que eles recuperaram esse relatório, né? Mas dá vontade de morrer quando a gente vê essas contas aqui na beirada, pelo amor. Mas é uma fonte bastante rica, tá? Os donativos, de novo, doutor, tá? Coronel, comendador, desembargador, tá? Só para vocês terem uma ideia sobre aquela questão do dom, do jogo social que a gente comentou ontem. Asilo São José em Alfenas, tá? Rendas da Casa de Caridade, a Irmandade. E aí, só porque, né, daqui a pouco eu fico com medo de não dar tempo. Olha só, sobre as misericórdias e os hospitais de São Vicente de Paulo, tá? O que é importante? Nós temos aqui, e eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco, a listagem desses hospitais, que foi daí que eu fiz, né, o mapa e a distribuição geográfica dessas instituições. Mas só para lembrar, as misericórdias, gente, elas sempre foram incumbidas dessas obras sociais. A Maria Leônia Rezende é uma especialista nisso, tá? Mas a gente tem também outros autores importantes, e as misericórdias vão atender todo tipo, né, de gente. E aí, é importante porque as misericórdias são muito numerosas no Brasil e em Minas, tá? A gente registrou a existência de 71 santas casas até o ano de 1923. Destas, 47 foram fundadas entre 1890 e 1923. As outras 24 correspondem a 3 criadas no século XVIII, durante o período colonial, e 21 durante o Brasil Império. A gente não viu nos questionários da Secretaria do Interior referências às Santas Casas de Misericórdia de algumas cidades que estão incluídas no guia da Yara Cury, que eu falei para vocês. São 3 volumes imensos mapeando as Santas Casas. Em relação à Sociedade de São Vicente de Paulo, é diferente, tá, gente? A Sociedade de São Vicente de Paulo, ela vem de um ideário ultramontano. O que é isso? Lembrar, é a questão da romanização, né? Uma mudança no regime do padroado, a ideia, né, de que não vai existir mais ingerência dos leigos na questão da igreja. A gente tem também até o problema da questão dos bispos nos anos finais do Império, tá? E a Sociedade de São Vicente de Paulo vai atuar a partir de uma reforma no clero em Minas Gerais. E em 1856, e aí tem muita fonte que fala sobre isso, e isso é pouco estudado, tá? A São Vicente de Paulo começa recuperando o seminário de Mariana, depois cria o seminário episcopal de Diamantina, tá? Há, então, a reformulação do Colégio do Caraça, e aí toda a elite mineira passou por esse colégio, tá, gente? Inclusive os Neves. Congonhas do Campo, Campo Belo. As irmãs vicentinas da França, elas vêm fundar colégios femininos no Brasil e vão, então, tá, estender a sua atuação em uma série de hospitais. Tem a pesquisa de doutorado da Ana Paula Magno Pinto, ela até assistiu a minha defesa de doutorado. Ela trabalha a Sociedade de São Vicente de Paulo na Zona da Mata, tá? E ela mostra o quê? Que as conferências vicentinas fundaram inúmeros orfanatos, asilos, ambulatórios, que vão ser importantíssimos nesse processo de distribuição de assistência. E ela fala também de como que as elites faziam parte dessas obras de caridade e que muitos eram membros, tá? Muitos membros, né, filantropos, eram ex-alunos do Colégio Caraça. A Sanglar também fala sobre a chegada das irmãs da Sociedade de São Vicente de Paulo e do trabalho delas com os pobres. Isso vai ser muito importante. Nós vamos ter cerca de 55 instituições geridas pela Sociedade de São Vicente de Paulo em Minas Gerais, e ainda algumas parcerias entre essas instituições e as Santas Casas, tá? Então, a gente tem um alcance, uma rede assistencial a partir, né, dessas instituições que se espalha
pelo Estado, tá? É isso que eu coloquei ali, um campo bastante promissor de estudo para quem tiver interesse. E as nossas fontes apresentaram mais periodicidade, pelo menos, né, no Brasil republicano, para os anos de 1907, 1913 e 1923. Claro que isso tem relação com algumas determinações do governo. E aí, eu vou parar aqui, porque eu quero mostrar para vocês, antes da gente começar as perguntas, só uma lista, tá? A relação dessas. Vê para mim, Clara, por favor, se tá. Tá dando para Tá ler. dando para vocês verem? Aqui no meu, tô conseguindo ver. Tá ok? Vou ler o chat aqui. A gente pode aumentar só um pouquinho, ainda coisa pouco. Beleza. Assim tá bom? O que vocês acham? Tá. Tá dando para ler direitinho. Ah, perfeito, obrigada. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, tá? Isso também está online, publicado na tese, mas é interessante porque aqui a gente tem o mapeamento desses hospitais com a data de fundação, as notas de rodapé, perdão. As notas de rodapé, elas estão ligadas às diferenças, né, na data de fundação, que eu expliquei para vocês. Olha só, é muita cidade, tá, no estado, e muita Santa Casa. Agora, como até a gente tinha comentado, a gente vê a atuação, tá, da Sociedade de São Vicente de Paulo muito mais voltada para quê, gente? Para a atuação em relação, né, aos idosos, aos órfãos, tá? Para esse tipo de instituição. E mais também no início, tá, do século XX. Olhem só. Aqui as perguntas do questionário, que não deu para a gente ler lá direito. Existem nesse município hospitais de caridade, casas de saúde, asilo de órfãos, da infância abandonada, da velhice desamparada, de cegos, de surdos mudos, de loucos e outros. Qual a denominação? Quando foram fundados? Tem funcionado ininterrupta e regularmente? Quais os serviços prestados? Possuem prédio próprio? Qual o montante do seu patrimônio? Tá? Essas eram as perguntas. É isso. Agora a gente pode iniciar as perguntas, então. Por favor. A primeira pergunta é da Rosângela. As Santas Casas são as maiores referências em assistência social? Para o Brasil, elas são, porque essa estrutura assistencial que vem, né, da própria colonização portuguesa, ela é trazida para o Brasil desde o período inicial da colonização e vai prestar os primeiros, né, socorros. Então, sim, elas são referências, né? Foram referências, vamos colocar assim. Eu não saberia responder hoje, tá? Mas até o período que eu estudei, sim, certamente. A Patrícia diz: Virna, temos algumas informações que a maçonaria foi muito presente nesse período. Você poderia dizer
que ela estaria também por trás de algumas atitudes filantrópicas em Minas Gerais? Certamente, Patrícia. Já até que, assim, o próprio imperador era maçom, né? E essa ideia da prática da caridade, posteriormente da filantropia, faz parte dessas orientações dos maçons também. Quando a gente olha essa lista, claro que ninguém dizia que era, né, gente? Não vinha escrito comendador maçom, desembargador maçom, doutor fulano de tal maçom. E eu não fiz esse estudo, mas esses estudos existem. Certamente, Patrícia, se nós fizermos um estudo mais aprofundado sobre isso, nós vamos descobrir que muitos deles eram maçons, com certeza. Nas minhas fontes, algumas, eu estou me lembrando aqui, eu tenho algumas referências, sim, tá? A maçonaria, mas isso era muito complexo, as pessoas evitavam de falar sobre isso por conta, principalmente, da ligação que elas tinham com a Irmandade da Misericórdia. Era algo paradoxal, né? Entende? Então, a gente não vai achar isso com frequência nas fontes, pelo menos, que eu utilizei para minha pesquisa. A próxima pergunta é da Mirela Nascimento. Aí ela foi dividida em duas partezinhas, porque não cabe aquela total. Aí eu vou ler. Boa noite, Virna. Eu gostaria de saber como você vê a atuação da Santa Casa de Misericórdia hoje em Juiz de Fora. E também pedir uma elucidação maior de como essas instituições se mantêm de pé funcionalmente para além disso. Também gostaria de saber se existe algum interesse por trás de quem doa a essas instituições. Ou seja, existe devolução além do status? Primeira pergunta, atuação da Santa Casa de Juiz de Fora hoje, né? Ela tem um plano de saúde, né, privado, e tem uma parte que faz o atendimento, que é uma parte pequena, né, gente? Então, toda aquela ideia anterior, presente, né, nas 14 obras da Irmandade da Misericórdia, isso já era, isso ficou no passado. Mas não estou nem exercendo um julgamento, eu não posso falar aprofundadamente da atuação dela hoje. Eu sei que a gente tem um serviço de saúde público louvável, que é o SUS, mas a gente também tem uma série de problemas, já que esse serviço cuida, né, de uma população imensa, tá? Então, assim, a gente tem vários fatores a se considerar quando a gente pensa na atuação da Santa Casa de Juiz de Fora hoje. Agora, uma coisa eu posso te dizer, Mirela, quem doa hoje, doa porque desconta no imposto de renda, né? Quem doa hoje pode até doar, né, porque é uma pessoa caridosa, porque é uma boa pessoa, porque tem senso de justiça, eu não duvido disso, não. Mas a gente sabe que, principalmente os grandes filantropos hoje, eles o fazem porque eles sabem que eles vão ter benefícios econômicos com isso, e para além do status, isso eu, né, não vou falar, eu tenho certeza disso, mas é algo que a gente precisa considerar. Não sei se eu consegui responder sua pergunta adequadamente. Gabriel perguntou: era comum que as crianças órfãs fossem adotadas por família e não poderia ter filho biológico, por exemplo? E se sim, tinha alguma diferença entre as crianças negras e brancas para serem adotadas? Então, Gabriel, a gente até comentou sobre isso ontem, né? Mas não era comum, tá? Isso a gente tem que pensar. Se não é comum hoje, a gente comentou isso ontem, inclusive, né? Que há uma dificuldade ainda das pessoas em relação à adoção de crianças pretas, né? Se você for olhar as estatísticas, vocês vão ver que há também que essa questão do racismo estrutural envolve os processos de adoção, tá? Você imagina isso, Gabriel, no final do século XIX, início do século XX. Imagina. Tá? Eu, por exemplo, né, não sou especialista nessa área. Então, eu não posso te dizer, tá? Se era comum ou não.
Na minha pesquisa, tá? Não há nada tratando sobre isso. E quando a gente estuda sobre a temática, quando a gente pega os trabalhos do Renato Pinto Venâncio com a infância desvalida, quando a gente pega o trabalho da Raquel Pereira Francisco, aí que você vê que era muito difícil. E se existe diferença hoje entre as crianças negras e brancas no processo de adoção, né, imagina no final do século XIX, início do século XX, tá? É algo, né, para se pensar. Não estou te ouvindo. A pergunta é do Edson Menezes. A senhora diria que a questão da pobreza e assistência nesse período seriam formas de estratégia, dispositivos, que contribuíram de forma estrutural para a manutenção da pobreza durante os séculos, como forma de controle dessas classes inferiores pelas classes superiores, ou seja, vínculos de dependência. Edson, né? É uma forma de se pensar, sim. E tanto que eu comentei ontem que existem análises Foucaultianas a respeito, né, disso, utilizando a questão da disciplinarização, da estrutura de poder que o Foucault faz, que ele utiliza, né, na teoria dele. E, Edson, claro que eles vão querer disciplinarizar através da ajuda, manter essas classes inferiores no lugar delas, manter essa dependência, mostrar quem é o pobre, qual é o lugar dele, e aonde ele deve ficar se ele quiser continuar sobrevivendo com essa ajuda. Eu acho que isso é muito perceptível, não só para o século XIX, para o século XX e para o que a gente está vendo hoje, né? De novo, eu reforço, estudar a pobreza é algo que, para o historiador, é elucidativo e, assim, amplia os horizontes de uma tal forma para questões sociopolíticas e econômicas no Brasil que te fazem ter uma percepção diferenciada, tá, da realidade. Eu acho isso importante. Então, Edson, sim, vai ser uma forma de controle, sim, tá? E as elites vão gostar e gostam, né? Se vangloriam, inclusive, às vezes, de pequenos gestos, pequenos favores, né? Como eles gostam de dizer, que elas fazem aos menos favorecidos. Diógenes Calado pergunta: Professora, a senhora chegou a realizar um olhar micro-referente às funções dos trabalhadores? Por exemplo, onde estavam localizados aqueles grupos de operários e quais possíveis fábricas eles trabalhavam? Fantástica a sua proposta. Você pode fazer isso, Diógenes. Isso dá um excelente projeto de mestrado, de doutorado, imagina? Isso para Minas. Eu não tive, né, não tinha condições de fazer isso, mas deve ser uma coisa interessantíssima, né? Porque para além, tudo bem que os operários vão ter, né, as mutuais, os operários vão ter uma rede, principalmente a partir, né, de 1923, eles passam a ter uma rede de apoio e uma legislação. Mas imagine estudar esse operariado a partir de 1900, 1910, né? Eu, assim, não tive, perdão, não era meu objetivo e eu não tive perna para isso, mas eu acho um objeto de pesquisa excelente. Gostei da ideia. Até porque, a princípio, no meu mestrado, o que eu queria estudar era o movimento operário. Depois eu parti para o movimento dos professores e no doutorado mudei completamente. A Kátia Ferreira pergunta: Professora, qual seria o maior problema dessa época? Queria saber suas considerações sobre sua análise. Kátia, o maior problema daquela época continua sendo o maior problema de hoje no Brasil. Concentração de renda. Na época era concentração fundiária, né? Concentração de terras que levava à concentração do poder econômico e concentração do poder político em cerca de 5% da população do Brasil. Hoje, o que a gente tem? Concentração de renda, tá?
concentração do poder político na mão de determinadas elites e uma desigualdade tremenda, né? A gente tem essa desigualdade no período que eu estudei, que era o problema crucial, que se agrava, como nós vimos, no pós-abolição, que, né, coloca para o Brasil, para a nossa sociedade, cerca de 700 mil indivíduos que entram nessa sociedade como indivíduos livres, mas sem a possibilidade de exercerem sua cidadania. E aí é importante a gente trazer, né, acrescentar isso também, um processo de urbanização que exclui a pobreza, que ignora a pobreza, tá? Um Estado que ignora a pobreza e que, como tem essa concentração de renda na mão de poucos, também cria leis e projetos urbanos, arquitetônicos, voltados para essa mesma elite. E é assim que a nossa história se constrói no Brasil republicano. Então, a gente tem os mesmos problemas que a gente tinha. Acho que eu consegui te responder, né? O Edson Menezes perguntou: podemos dizer que a disseminação de casos de misericórdia no estado de Minas Gerais se deu para disseminar a religião católica em nome do atendimento médico-hospitalar? Edson, eu não posso te dizer que era um objetivo claro, né, que fazia parte, mas as coisas estão ligadas, não estão? Né? Você tem uma Santa Casa de Misericórdia ligada à religiosidade católica e, claro, né, que isso vem junto com todos os dogmas, com tudo que implica essa espiritualidade, né? Então, claro que acabava disseminando, né? Podia não ser esse o objetivo, mas claro que eles conseguiam muitos fiéis com isso, né, gente? E lembrar, a gente está falando de Portugal e Espanha, colonização portuguesa e toda essa estrutura, né, moral cristã, toda esse pecado que já nasceu conosco, né, gente? Somos todos pecadores. Então, funcionou muito bem. A próxima pergunta é da Gabriela Santana. Professora, é possível que atualmente grandes filântropos usam dessas doações para uma espécie de lavagem de dinheiro? Gabriela, olha, eu não sou, né, contadora dessas pessoas, entendeu? Mas eu posso te dar quase certeza, é muito possível. É muito possível. Porque o que a gente vê hoje é uma corrupção endêmica, né? Em todos os segmentos da elite brasileira, que é justificada, né? Porque eles podem, tá? E o que eles fazem é correto, entendeu? O problema é com os pobres ou com aqueles que querem justiça social, porque esses são petralhas comunistas, entendeu? Hoje, você falar que você quer justiça social, você é comunista, mesmo se você não for. Então, claro que é possível. Provavelmente, eles estão lavando dinheiro às custas da filantropia. A nossa última pergunta é do Edson Menezes. Esse material da professora sua tese será disponibilizado para leitura? A minha tese está disponível, acho que no site do programa de mestrado e doutorado, tá? Do PPGIS. É isso? É isso, acho que é isso. Da UFJF, mas eu disponibilizo sem problemas, Edson, as minhas fontes, tudo. Eu acho que a gente tem que divulgar isso tudo, né? Isso não é domínio pessoal de ninguém. Então, você pode, meu e-mail é virna.ligia@gmail.com, tudo minúsculo, pode entrar em contato comigo, tá? Que eu te mando tudo. Virna, o Centro Acadêmico te agradece muito por ter participado desse projeto, ter entrado nessa com a gente. Estamos muito felizes com a realização desse minicurso. Só agradecer mesmo por sua dedicação, seu tempo disponível para a gente. Eu gostaria de falar para as pessoas que estão assistindo
disponibilizados no e-mail, o mesmo que foi cadastrado na plataforma na hora de ter esse acesso ao minicurso. Boa noite a todos. Eu agradeço muito a cada um que participou do nosso projeto de Historiadores para Historiadores. Clara, eu queria agradecer a você, tá? Como representante do CA, agradecer ao CA por essa gestão maravilhosa, atuante, dinâmica, e agradecer a cada um que veio aqui ontem e hoje me ouvir e compartilhar um pouquinho do meu trabalho comigo. Muito obrigada, pessoal. Foi muito bom. Gostaria de avisar para vocês entrarem nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, Facebook e também no nosso canal do YouTube para ter mais informações sobre nossos projetos. Boa noite. Tchau.